minha história. Glória a Deus. Boa tarde, irmã Val. Boa tarde, irmã. Rapaz, Bem, rapaz. tudo bem e você? Eu tô bem, graças a Deus. Coisa boa. Boa tarde, Luizinho e Aninha. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, criança de casa. Boa tarde, família. É mais uma tarde de sábado que nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. E nós estamos muito felizes por isso, né? Nós esperamos que você em casa também e que você aproveite esse momento agora para mandar esse vídeo, né, esse convite para assistir essa live para outras crianças, para outras pessoas que também precisam aprender da palavra de Deus. Não é verdade, Cheval? Verdade, com certeza. Vão enviando o link aí para os amigos, para todo mundo assistirem a gente e aprender mais ainda com as histórias bíblicas que são lindas, né? E que hoje, né, tem uma especial, né? Tô sabendo que vai ser assim, ó, muito legal mesmo. Então, para a gente aquecer, antes da gente começar o louvor, nós vamos falar com Deus, né? Orar ao Senhor nesse momento. Então feche os olhinhos, você aí de casa, coloque a mão no seu coração e vamos agradecer a Deus por esse momento, por Ele ter preparado esse dia para nós estarmos aqui na presença dEle. Senhor, nós te damos graças, Paizinho, nós te louvamos, exaltamos o teu nome, Pai, porque sabemos que o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que tem cuidado de nós, um Deus que se preocupa com cada detalhe das nossas vidas, um Deus que se preocupa com todos os momentos que nós vivemos. E sabemos, ó Deus, que esse momento foi preparado pelo Senhor para que nós pudéssemos assim estar alimentados da Tua Palavra, aprendendo mais de Ti, nos enchendo mais de Ti, e que nessa tarde, Paizinho, o Senhor venha encher cada criança, em cada família, Paizinho, que está assim conectada a essa live, que vão assistir, Paizinho, esse vídeo nesse momento. Nós queremos te pedir que o Senhor continue nos guardando com o teu manto, Senhor, nos livrando de todo mal, de toda peste, Senhor, e nos dando, Paizinho, todos os dias a alegria, Senhor, o regozijo de sermos teus filhos, de estarmos na tua presença, de tê-lo, Pai, como o nosso Deus, como o nosso Paizinho maravilhoso. Em nome de Jesus eu te peço e em nome de Jesus eu te agradeço. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, né? Vamos? E essa é nova. Vamos lá, ó. O mar se abriu, o povo passou. O mar se abriu, o povo passou. E os israelitas louvaram ao Senhor. E os israelitas louvaram ao Senhor. Os homens com fé abrem-se os caminhos. Aos homens com fé abrem-se os caminhos. O mar se abriu, o povo passou. O mar se abriu, o povo passou. E os israelitas louvaram ao Senhor. E os israelitas louvaram ao Senhor. Aos homens sem fé, fechem-se os caminhos. Aos homens sem fé, fechem-se os caminhos. O mar fechou, o Egito se afogou. O mar fechou, o Egito se afogou. E os israelitas louvaram ao Senhor. E os israelitas louvaram ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Esse é novo, Eita, isso aqui. não é? Celebrar é Cristo, celebrar. Celebrar é Cristo, celebrar. Celebrar é Cristo, celebrar. Celebrar é Cristo, celebrar.
crianças? É bom celebrar, né? É Bruno? bom demais. É bom demais, né, crianças? É sim, é Cantar, maravilhoso. pular, louvar o nosso Deus. Quem serve a Jesus é feliz. Eita, Né? tia, tá ofegante. Cansei. Celebrou tanto que cansou. Celebrei tanto que cansei. Eu ainda tô aqui querendo mais. Oh, aleluia! Vamos agora ouvir história. Opa, Amém? também gosto. E também vou convidar vocês História! para brincar comigo hoje também. Ah, tia, eu quero. Você quer? Pois é. Aninha vai representar o time das meninas e Luizinho o time dos meninos. Olha. Nossa, vamos ver, né? É, Aninha, nós já estamos ganhos já. Tá nada, vamos brincar de jogo da velha. Ô, Luizinho, eu quero saber. Eita! Já demonstraram o conhecimento de vocês, amém? Agora vamos continuar aqui aprendendo com o Senhor. Hoje eu trouxe uma história bem legal também para vocês. Que história! Como todas as histórias que a gente conta aqui, né, crianças? Sempre são histórias legais. E hoje eu quero contar a história para vocês de um bebezinho que nasceu lá no Egito. É, tia. Ele nasceu lá no Egito e o nome dele é Moisés. Ah, Moisés. Moisés, vocês conhecem? Moisés. É porque eu falei bebezinho, né? Aí vocês ficaram assim sem saber quem era. Moisés! Isso, Moisés. Moisés. Muito tempo atrás, há muito tempo atrás, o Egito era um país governado por faraós. O faraó era um rei muito severo e sempre tinha a palavra final de todas as coisas. Ele era mau, tia? Ele era muito má, ele fazia coisas horríveis para as pessoas que moravam lá, porque assim, ele era a autoridade máxima, sabe, lá no Egito. Eita, tia, uma pessoa mal no comando deve ser ruim. Pois é. E aí ele era muito severo e sempre ele que dava a palavra final em qualquer assunto. Em qualquer coisa que fosse acontecer, o que ele falasse tinha que ser daquela forma, entendeu? Não podia voltar atrás. Não né, poderia voltar atrás. E os hebreus, eles também viviam lá no Egito. Eles eram pobres e trabalhavam como escravos para os faraós, viu, criança? Nossa, esse cara mal, né, tia? Os hebreus, eles eram escravos lá no Egito. Porque eu não sei se vocês lembram daquela história de José. Lembra de José do Egito? Eu lembro, Que tia. ele foi vendido pelos irmãos. Foi, ele virou governador do Egito. Isso, José foi vendido pelos irmãos. Aí depois de algum tempo ele se tornou governador. E aí os irmãos precisaram de alimento e foram para o Egito. Quando chegou lá ele se revelou, né, que era o irmão deles. E aí ele pegou e trouxe toda a família dele, trouxe o pai, os irmãos, trouxe todo mundo para o Egito. Aí depois de muitos anos, José morreu. E esse faraó que agora escravizava os hebreus, ele não conhecia a história de José. E o povo hebreu estava crescendo muito lá no Egito. Estava crescendo e homens valentes e fortes, estava crescendo bastante. E aí eles começaram a se preocupar com isso. Porque os hebreus estavam ficando assim enormes lá dentro do Egito, estavam ficando maior do que a população deles, entendeu? E aí eles eram pobres e trabalhavam para os egípcios que eram os ricos, né? Aí um dia o faraó falou assim: esse povo está crescendo muito aqui e nós precisamos fazer alguma coisa. Então o que vai acontecer? A partir de hoje, todo bebê que nascer do sexo masculino, todo menininho que nascer vai ser morto. Vocês vão ter que matar. Ele ordenou para as parteiras. Porque antigamente as pessoas não iam na maternidade, sabe, criança, para ter o neném. E uma mulher lá na casa que eram chamadas de parteiras. E aí ajudava as mamães a ter os bebês. E aí ele foi e falou assim: ó, eu quero que vocês matem todos os menininhos que nasceram. Deixem só as meninas. As meninas vocês deixem, mas os meninos vocês matam. E foi nesse período tão difícil que Moisés nasceu. Lá no Egito. Foi nesse período que ele nasceu. Ele tinha uma irmã chamada Miriam.
E aí Miriam e a mãe ficou muito assim, não teve coragem de fazer o que o faraó mandou, porque ele falou que era para as parteiras matar, ou era para as mães pegar e jogar os filhos no rio Nilo, que é o rio lá do Egito, sabe? E aí Miriam e a mãe decidiu salvar o bebê do castigo do faraó. Aí o que elas fizeram para ajudar esse neném? Elas pegaram, fizeram um cestinho, ó, e colocaram ele dentro. Elas ficaram escondendo ele durante 3 meses. Aí, ó, crianças, tá vendo? Elas esconderam ele durante 3 meses, só que estava ficando difícil porque ele chorava muito e ele estava ficando forte. Ele estava ficando forte, cada dia mais forte. E aí, elas decidiram que elas... Então, Miriam e a mãe decidiram ajudar esse bebê. E aí elas pegaram, igual eu falei anteriormente, colocou o bebê em um cestinho. E mais ou menos no horário que a filha de Faraó costumava tomar banho no rio. Elas pensaram assim, eu não vou abandonar meu filho lá, eu vou colocar no cestinho no horário que ela tiver, porque alguém vai encontrar, né? Alguém vai encontrar esse cestinho. Aí ela muito triste aqui, ó, como mostra na figura, ela muito triste colocou o bebê no cestinho e soltou no rio, ó. Tá vendo? Foi. Aí a filha de Faraó o encontrou, ela viu um cestinho vindo lá longe no rio e aí ela ficou interessada em saber o que estava dentro do cesto. Aí ela foi e pediu para as amas dela, aquele pessoal, sabe, que cuida tipo o babá agora. Aí pediu para elas irem lá pegar o cestinho. Aí quando chegou lá, estava esse bebê lindo dentro. Aí a filha do faraó ficou muito encantada com ele, ficou muito encantada e falou, não, eu não vou fazer mal a esse bebê, eu vou pegar esse bebê pra mim. Ele vai ser o meu filho. Ele vai ser o meu filho a partir de agora. E aí ela adotou o bebê e deu o nome dele de Moisés. Ela sempre falava que Moisés tinha sido um presente que ela tinha recebido das águas. Então ela não iria fazer mal para aquele bebê. Ela pegou o bebê. Aí o que aconteceu? Quando Miriam viu que ela tinha pego o neném, ela foi lá e ofereceu, né? Ela falou assim, ó, eu conheço uma mulher que ela acabou de ter bebê e ela pode amamentar seu filho, porque a filha do faraó ficou preocupada. Ela era moça ainda, ela não tinha como alimentar o bebê. E aí ela ficou preocupada como que ela ia sustentar, como que ela ia fazer para amamentar a criança. Aí Miriam chegou e falou que a mãe dela tinha tido um bebê e que poderia cuidar de Moisés para ela. Aí ela foi e devolveu Moisés para a mãe dele mesmo. E a mãe dele foi, amamentou ele, cuidou dele durante algum tempo. Sem a filha do faraó saber que ela era a própria mãe. Amém. Aí Moisés cresceu como um príncipe lá no castelo, como um príncipe no Egito. E ele sempre teve muito conforto, ele sempre foi tratado como um verdadeiro filho por aquela moça. Ele sempre foi tratado como um verdadeiro filho por ela, ele sempre foi tratado como as outras crianças ali. Ele não era tratado como hebreu igual os escravos, ele era tratado como um príncipe. E aí, um dia Moisés cresceu, se tornou um homem, e aí ele viu um hebreu sendo torturado, e ele entrou em defesa do seu povo. E aí ele foi, infelizmente aconteceu que o homem, o oficial, morresse. E aí Moisés fugiu do Egito. Isso já depois que ele já estava grande.
Aí ele fugiu do Egito, ficou um tempo fora do Egito. E depois Deus ordenou. Vocês estão entendendo, criança? Eu tô aqui. Eu estou falando muito rápido? Não, tá bom, tia. Então, aí depois Deus ordenou que ele voltasse ao Egito para ajudar o seu povo que tinha ficado lá. E aí ele voltou. Ele voltou e veio obedecer a ordem que Deus o havia dado. Olha aqui, quando Moisés fugiu do Egito, olha como ele viveu, ó. Olha aqui, Moisés. Bem distante, ele se tornou um pastor de ovelhas, tá vendo? Ele fugiu só, tia. Ele fugiu sozinho. Eu vou Por ler. causa da morte lá do oficial, Ah, sim. aí ele foi e fugiu para uma caverna. Ó, tá vendo? Aí um dia Moisés ouviu a voz de Deus. Deus ordenou que Moisés voltasse ao Egito e libertasse os hebreus da escravidão. Então Moisés ficou muito assustado e confuso. Ele tinha medo de voltar, sabe, crianças? Ele tinha medo de voltar, mas aí Deus falou assim: vai lá, pega a sua vara de madeira e vai, porque eu estou te ordenando ir. É o que a gente sempre fala aqui em questão da obediência, ó. Moisés, mais um homem obediente, tá vendo, crianças? Que coisa linda obedecer ao Senhor. Muito lindo. Muito lindo ser obediente. E aí ele voltou pro Egito. E aí ele encontrou com o irmão dele, que tinha se tornado faraó. Aí ele explicou ao faraó que Deus mandou que ele libertasse o povo do cativeiro. E o irmão falou: não, eu não vou libertar. E aí ele falou: faraó, se você não obedecer a Deus, muitas coisas ruins acontecerão em sua vida. Mas o faraó não estava nem aí para Deus e nem para o que Moisés estava falando. Ele falou: não, eu não vou deixar o seu povo vai continuar aqui sendo meus escravos. E aí a terra do Egito ficou cheia de coisas ruins, porque o faraó não obedecia o que Deus falava. E Moisés continuou pedindo ao faraó: deixa o meu povo ir. Mas era em vão. O faraó não queria ouvir o que Moisés falava. Olha aí, ó. Estão vendo? Moisés pedindo insistentemente para faraó, para que deixasse o povo ir, mas faraó não deixava. Faraó não estava nem aí. Não queria obedecer à voz de Deus. Tá vendo? Né, tia? Faraó era muito ruim. Ele era malvado. Coitado desse povo aí, né, Não, tia? a gente não gosta dele, não. Eu também não gostei muito dele. Não, a gente não gosta dele, não. É. E aí, olha aquelas coisas que começou a acontecer lá. Peixes morreram, rãs cobriram a terra. Imagina aquelas rãs branquelas que fica pulando assim. Credo, tio. Pois é. Eu tenho medo. Gafanhotos comeram as plantações e tudo estava morto. Tia, tu tem medo de rã? Eu tenho misericórdia. Havia calamidade por toda parte. No entanto, o faraó continuava teimoso. É o que a gente fala, a teima traz isso aqui, ó. O que a gente sempre fala aqui, né, criança? Que a teima, a desobediência só trazem coisas ruins. Trouxe rã, trouxe gafanhoto, os peixes morreram, as plantações, tudo estava morto por causa da teima do faraó. Aí um dia, Moisés pediu para cada hebreu pintar o batente da porta com o sangue de uma ovelha. Naquela noite a terra foi ferida pela peste e cada lar dos egípcios perdeu seu filho mais velho. Os lares dos hebreus foram poupados, não aconteceu nada com os hebreus, só com os egípcios. Por quê? Porque os hebreus obedeceram à voz de Deus. Deus falou: pega o sangue e passa no batente da porta. E eles obedeceram. Ser obediente é ótimo. Eu falo isso toda vez que eu estou aqui gravando uma live, eu falo da questão da obediência. Porque quando a gente obedece, a gente ganha benefícios, né, crianças? Nem só dos pais, mas também de Deus, né? Que é o nosso Pai
o nosso Pai que está lá em cima o tempo inteiro nos abençoando, nos protegendo e nos dando muitas vitórias. Amém? Aleluia. O faraó perdeu seu único filho e ele entrou em uma dor profunda. E aí ele decidiu libertar os hebreus. Aí ele decidiu, ele falou, não, eu vou libertar esse povo porque já aconteceu tantas coisas ruins aqui, eu vou libertar já que Deus está mandando. Aí Moisés reuniu todo o povo e começou a encontrar uma terra livre. Assim que chegaram às margens do Mar Vermelho, os hebreus se depararam com uma situação sem saída. Tinha um mar enorme à frente deles, e agora? E agora? Como eles iam atravessar aquele mar? Nessa época não existia barco, né? Não existia navio. E era um mar, né, tia? Era um mar, né, gente? Como é que ele ia? Aquele mundo de água. Aquele mundo de água. Olha o desenho. Nossa, tia. Olha o desenho. Olha, tia. Aquele mar de água, tá vendo? Parece nem ter fim, né, tia? Pois é. E aí os hebreus falam, como é que a gente vai fazer para atravessar esse mar? Como é que a gente vai fazer para passar por ele? E ainda, para piorar, viu, crianças? Eles viram um exército de faraó se aproximando e decidiram ir atrás deles, porque falou, não, a gente vai pegar os nossos escravos de volta, vamos atrás deles. E aí ficou aquela situação, ficou o mar na frente deles e o exército de faraó atrás. Aquela aflição, né, tia? Aquela aflição. Só que aí, quem anda com Deus é vitorioso. Amém? Porque Deus é o Deus que fez o mar. Então ele sabia como resolver aquela situação. Amém, crianças? Deus sabe como resolver cada situação em nossa vida, porque Ele que nos fez, né? Ele que criou o mundo, Ele que criou o universo, Ele criou tudo, então Ele sabe resolver cada situação. Não precisa a gente se preocupar com o exército que vem atrás da gente, porque com a gente está Jesus. Amém? E Ele sabe resolver. Aí os hebreus viram esse exército se aproximando com a força total, conduzido pelo próprio faraó, e Moisés permaneceu calmo, oh glória! E com um toque de sua vara, o mar se abriu, porque Deus ordenou que ele tocasse o mar com a vara, que o mar ia abrir. Aí na hora que ele colocou a varinha lá, o mar abriu, aí ficou duas paredes de água, e o mar se abriu. Você tá imaginando, viu, tia? Imagine que coisa linda. Quando o exército de faraó chegou no mar, o mar se fechou. E aí o pessoal, os hebreus já tinham passado e eles morreram ali dentro do mar. Porque Deus resolve as situações daquele que está com ele. Amém? Amém, Amém, tia. crianças? História linda, tia. História linda. E aí todo aquele povo lá, os egípcios, morreram ali dentro do mar. E os hebreus atravessaram o mar em terra firme. E quando eles chegaram num lugar seguro, eles agradeceram a Deus. Agradeceram a Deus porque Deus tinha guardado eles e protegido de todo o mal. Amém? Aleluia. Então essa história nos conta, a gente aprende que Deus nos protege, que quando Deus escolhe, Ele também prepara, que Moisés obedeceu a Deus e que nós também devemos obedecê-lo. Moisés, ele guiou o povo e instruiu com a lei de Deus, e nós devemos também pedir ao Senhor que Ele nos instrua, que Ele nos guarde, que Ele nos proteja. Amém? Aleluia. Vamos fazer só uma oração aqui para a gente encerrar. Eu vou falando, vocês vão repetindo. Amém? Jesus, quero ser como Moisés, protegido, escolhido e preparado para fazer o que o Senhor mandar. Desejo aprender seus mandamentos e ensiná-los para minha família e meus amigos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, Que bom. Amém. Mas é bom aprender, né, criança? É ótimo. É muito bom aprender com a palavra do Senhor. Ei, tia. Agora o Luizinho vai ficar mais intelectual. Mais intelectual ainda. Ah, gostei.
Aleluia. Glória a Deus. Amém, gente? Eu espero que vocês tenham aprendido também. Aleluia. Que história linda, hein, Tia Val? Linda. Que coisa Linda, maravilhosa que Deus fez na vida de Moisés, né? Quando a mãe dele pensou, ele estava lá toda preocupada em saber como salvá-lo, Deus vai lá e faz, executa todo um plano, né? Para salvar aquele povo. Para salvar aquele povo. Verdade. E não só salvou Moisés, como depois usou Moisés para salvar todo o povo dele e tirar daquela terra. Todos os hebreus. Amém. Igual eu estava falando, às vezes ela achou coincidência, mas para Deus não existe coincidência, é tudo planejado, é tudo certinho, né? Deus é perfeito e maravilhoso. Amém. Amém, crianças? Vamos orar ao Senhor, agradecer por essa palavra, né? Que a bênção do Senhor esteja em cada lar. Pai, nós te pedimos por essas crianças, te pedimos, Pai, que o Senhor adentre cada coração, que o Senhor possa falar com cada família através das suas palavras. Nós te agradecemos porque o Senhor deixou a tua palavra para que a gente aprenda cada dia mais, com cada história, Pai, com cada personagem bíblico, a gente aprende, a gente ganha conhecimento. E nós, Pai, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, cultuando ao Senhor, levando o teu alimento a cada criança, a cada junior, a cada adolescente, a cada família aqui na cidade e em todo o país. Aleluia. Que o Senhor possa abençoar cada família, cada lar, cada pai, cada mãe, e que nós venhamos obedecer ao Senhor, porque quando a gente te obedece, o mar se abre. Aleluia. Coisas impossíveis se tornam possíveis. É verdade. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia. Deus abençoe, criança. Tchau, tchau, criança. Deus abençoe. Deus abençoe, criança. Tchau, 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 tia. Deus abençoe. Tchau. Amém.